Ele disse aquilo olhando direto para mim, como quem fala sobre o clima ou pede para passar o sal na mesa, sem hesitar, sem pensar duas vezes, sem sequer medir o peso da própria arrogância. Você tem uma escolha: me servir e morar na casa, ou passar necessidade. Nenhuma pausa, nenhuma vergonha. E antes que eu conseguisse respirar, minha própria filha riu, balançando a cabeça devagar, como quem observa um erro inevitável e anuncia um veredito. Pai, sua aposentadoria é só R$ 1.500. Como você vai sobreviver? Você não consegue nem pagar um aluguel de kitnet com isso. Aquilo foi dito com a leveza de quem comenta o preço da feira, mas com a precisão de uma faca entrando entre costelas antigas. Eu não disse nada. Só olhei para os dois, para aquele casal que eu ajudei a construir a vida, que eu sustentei quando começaram, que eu acolhi quando o primeiro emprego da minha filha não deu certo, que eu alimentei em tantas noites em que o genro apareceu com desculpas sobre a economia difícil e um período ruim no trabalho. Eles se entreolharam, como se esperassem que eu implorasse, chorasse ou tentasse me justificar. Mas eu não chorei, não tremi, não discuti. Fiz apenas o que eles nunca souberam interpretar. Fiquei em silêncio. Ali, parado na sala deles, com as malas pequenas que eu mesmo insisti em carregar, senti algo que não cabia bem na palavra tristeza. Era algo mais frio, mais denso, mais silencioso. Uma constatação. Minha filha, aquela mesma que eu carreguei no colo enquanto trabalhava dobrado para que ela estudasse em escola particular, aquela que eu socorri às pressas quando ela quebrou o braço descendo do escorregador, aquela para quem eu comprei o vestido do baile mesmo com as contas atrasadas, agora me olhava como se eu fosse uma responsabilidade abandonável, um peso, uma sombra incômoda, um velho inútil que deveria agradecer pela caridade do teto oferecido. E o genro, aquele sujeito que chegou na minha casa há anos com os sapatos gastos e os olhos cheios de ambição, mas que eu acolhi mesmo assim porque imaginei que faria minha filha feliz, agora se colocava diante de mim como se fosse dono de algo meu, como se tivesse o direito de determinar meu destino, meu valor, meu lugar. Ele falava devagar, modulando a voz para parecer generoso. Seu Antônio, o senhor pode morar com a gente, claro, mas precisa colaborar. Aqui todo mundo ajuda. A gente tem nossas regras. Não era colaboração, era subserviência, não era ajuda, era escravidão emocional. Ele queria que eu cozinhasse, limpasse, fizesse as compras, vigiasse a casa enquanto eles saíssem, cuidasse dos cães que eles adotaram sem planejamento. Ele queria mão de obra gratuita. Ele queria poder, e achava que eu não tinha escolha. Eu apenas balancei a cabeça como quem concorda com a previsão de chuva. O silêncio, naquela hora, valeu mais que qualquer resposta. Eles interpretaram como submissão, como derrota, como aceitação. Minha filha respirou fundo, aliviada, achando que tudo estava resolvido. É o melhor para todo mundo, pai. O senhor não tem como viver sozinho. A gente te acolhe. Acolhe. A palavra ficou zumbindo dentro de mim como uma ironia mal contida. Eles não tinham ideia. Nenhuma. Achavam que eu cheguei ali porque não tinha alternativas. Achavam que eu dependia deles. Achavam que eu era frágil, desgastado, empobrecido, um homem velho sem recursos nem inteligência. Eles nunca perceberam quem eu realmente era, porque nunca perguntaram, nunca observaram, nunca tentaram enxergar além da superfície. Minha filha cresceu, achando que eu trabalhava em qualquer coisa, sem entender que eu conhecia mais contratos, terrenos, oportunidades e investimentos do que muita gente engravatada. O genro, por sua vez, vivia me tratando como exemplo de vida simples, enquanto eu, silenciosamente construía patrimônio, comprava imóveis, fazia negociações que ele jamais imaginaria compreender. Mas nada disso importava naquele instante. O que importava era o peso daquela escolha falsa que jogaram sobre mim, como se eu estivesse com as mãos atadas.
Eu fiquei olhando para eles por alguns segundos que pareceram longos. E em vez de responder, apenas fixei meu olhar no sorriso torto do genro, naquele jeito confiante de quem acha que domina o jogo. E então pensei, quase como quem pensa em voz baixa: vocês acabaram de cometer o maior erro da vida de vocês. Não falei. Pensei. Porque algumas verdades não precisam ser ditas, elas crescem sozinhas. Em silêncio, eles não sabiam das 6 casas. Não sabiam dos 10 milhões, não sabiam das minhas decisões, não sabiam dos meus contatos. Não sabiam que eu jamais apareceria ali sem ter um plano. Eles não sabiam de nada. E ainda assim, agiram como se soubessem de tudo. Quando percebi que o assunto estava encerrado para eles, virei-me devagar, caminhei até a janela, respirei fundo e apenas disse: vou pegar minhas coisas no carro. Minha voz saiu calma, quase neutra, mas por dentro eu sentia um movimento diferente, como se algo antigo e adormecido estivesse despertando. Eles não entenderam. Não perceberam o que aquela frase significava. Só acharam que eu estava aceitando a condição que me impuseram. Saí pela porta com passos lentos e firmes, e enquanto caminhava, senti algo que não sentia havia muito tempo. Um propósito, uma clareza, uma certeza absoluta de que aquele momento, aquela frase, aquela humilhação presenciada, era o início de algo grande. Não para eles, para mim, porque ali, naquele instante, nasce o que eles jamais imaginaram. O plano que faria todos engolirem o próprio orgulho e entenderem tarde demais quem realmente era o homem que eles ousaram subestimar. Durante o caminho de volta para o pequeno quarto que eu havia arrumado na casa deles, as lembranças começaram a se misturar com o som abafado dos meus próprios passos. Era estranho como a mente escolhia o que trazer de volta. Não eram as festas, os natais, as risadas. Eram as madrugadas frias na oficina, o cheiro de graxa impregnado nas mãos, os dias de chuva em que eu voltava para casa com o uniforme molhado e ainda assim levava uma sacola de supermercado, escondendo de mim mesmo o cansaço para não preocupar minha filha. Naquela época, ela me esperava na janela, com o cabelo preso e o pijama cheio de desenhos coloridos. Corria para o portão e me abraçava com força. O tipo de abraço que fazia qualquer dor ficar menor. Era por aquele abraço que eu acordava antes do sol e pegava 2 ônibus. Por aquele abraço que eu nunca deixei faltar nada. Lembro-me da vez em que ela pediu uma bicicleta azul, igual a de uma colega da escola. Eu não tinha o dinheiro, mas vendi um relógio que meu pai me deixara e comprei a bicicleta. Quando vi o sorriso dela, entendi que às vezes a gente precisa abrir mão de pedaços de si para ver os outros florescerem. Eu fiz isso durante 40 anos. Trabalhei, construí, juntei. Cada tijolo, cada economia, cada investimento foi um pedaço do meu tempo transformado em segurança para ela. E agora, ver essa mesma filha me olhar como quem observa um animal cansado que não sabe mais o que fazer de si, foi como assistir a um filme passando ao contrário, onde tudo o que era amor voltava em forma de desprezo. Enquanto eu arrumava minhas roupas na cômoda improvisada, ouvia as risadas deles no andar de cima e pensei em como o mundo vira de cabeça para baixo quando o afeto se perde. O genro, que um dia me chamava de seu Antônio com respeito e até um certo medo, agora falava comigo como quem fala com um funcionário. A filha que prometera que eu nunca ficaria sozinho, agora calculava o custo de cada refeição que eu comia. Era curioso perceber como o dinheiro, quando ausente, muda a temperatura do amor. Ou talvez o amor deles nunca tivesse sido tão quente quanto eu pensei. Talvez fosse apenas interesse, hábito, conveniência. O problema é que o amor de um pai nunca é calculado, e por isso ele dói mais quando é devolvido com frieza. Lembrei-me do dia em que minha mulher morreu. Ela era a bússola silenciosa da casa. Forte, mas gentil.
Naquele dia, minha filha chorou no meu peito e disse: "Promete que nunca vai me deixar." E eu prometi. Cumpri por décadas. Agora eu via que ela não se lembrava. Ou lembrava, mas não se importava. O tempo é seletivo com as promessas. Ele guarda as que confortam e apaga as que exigem gratidão. Peguei minha carteira velha e olhei a foto dela, da minha esposa, ainda com as bordas amareladas. Foi ela quem me ensinou a não reagir no calor da raiva. "Antônio", ela dizia, "às vezes o silêncio é o grito mais alto." E foi exatamente esse grito que eu carregava dentro de mim naquele momento. Eu poderia ter dito tudo. Poderia ter lembrado o quanto ajudei, o quanto dei, o quanto eles me deviam moralmente. Mas preferi guardar. Porque há certas batalhas que se vencem apenas quando o outro acha que já ganhou. E naquele instante, deixá-los acreditar que eu era um velho dependente era a primeira vitória do meu plano. Mesmo que eles ainda não soubessem. Passei a noite acordado, olhando o teto, ouvindo o barulho distante do ar-condicionado, pensando em cada vez que me anulei por eles. E percebi o quanto o tempo tinha sido cruel, não por ter me envelhecido, mas por ter me ensinado que o amor cego também pode ser uma forma de cegueira. Nos dias seguintes, tentei me adaptar à nova rotina da casa. Acordava cedo, fazia o café, arrumava a cozinha, regava as plantas. Pequenas tarefas que eu fazia por hábito, não por obediência. Mas cada gesto parecia alimentá-los de poder. Minha filha começou a usar aquele tom paternalista que as pessoas usam com quem elas acreditam ser incapaz. "Pai, o senhor não entende de tecnologia. Deixa que o Daniel cuida disso." Daniel. Era assim que ela chamava o genro, como se o nome dele tivesse mais peso que o meu. Às vezes, eu o observava de longe, andando pela casa como quem inspeciona o próprio império. E pensava em como o orgulho é uma doença silenciosa. Ele se alimenta de pequenas vitórias e cresce até achar que ninguém mais merece respeito. E foi exatamente isso que aconteceu ali. O orgulho dele cresceu e o respeito por mim morreu. Num domingo à tarde, durante o almoço, eles começaram a falar sobre investimentos, sobre imóveis, sobre o quanto a vida estava difícil para quem não soube planejar o futuro. O genro, com o garfo ainda na mão, me olhou e disse: "O senhor trabalhou a vida toda, mas ficou só com essa aposentadoria ridícula. A culpa é de um sistema que não valoriza o trabalhador, né?" A filha riu, achando que era piada. Eu sorri também, não pelo humor, mas pela ironia. Se eles soubessem. Se tivessem a menor ideia do que eu possuía, jamais teriam coragem de me tratar assim. Mas o que me movia agora não era o desejo de provar nada. Era o gosto amargo da constatação. Eu criei pessoas que não entenderam nada sobre o que é dignidade. E por isso talvez fosse hora de ensinar. Não com palavras, com fatos. Depois do almoço fui até o quintal, sentei-me na cadeira de ferro que enferrujava no canto e fiquei observando o céu. Pássaros passavam de tempos em tempos, livres, sem dono, sem dívida. E eu pensei, talvez o que eles chamam de fraqueza seja na verdade liberdade. Minha vida inteira eu trabalhei para dar segurança a eles. Agora percebia que tinha dado demais. Tinha ensinado minha filha a depender do conforto e não da consciência. E ela, por sua vez, se casou com um homem que confundia controle com cuidado. Mas o destino é um professor paciente. E eu sabia que ele cobraria cada lição na hora certa. Quando o sol começou a descer, entrei de novo na casa e vi, pela primeira vez, o reflexo do meu rosto no espelho do corredor. As rugas, as olheiras, o cabelo ralo, tudo ali contava uma história que eles nunca quiseram ouvir. E então, sem planejar, murmurei para mim mesmo: talvez seja hora de deixá-los ver quem eu realmente sou. E foi nesse instante, olhando o meu próprio reflexo, que a ideia começou a se formar. Lenta, precisa, inevitável.
O plano ainda era apenas um contorno nebuloso, mas já tinha direção. Eu não iria gritar, nem pedir, nem provar nada. Eu apenas mostraria, com calma, método e silêncio. E quando o momento chegasse, cada palavra dita contra mim se tornaria o eco da própria ruína deles. Na semana seguinte, a decisão foi anunciada como um favor, uma espécie de gesto generoso da parte deles. Pai, o senhor pode vir morar aqui. Assim fica mais fácil cuidar de tudo. E daí, a frase veio embalada em um tom de compaixão que tentava disfarçar a verdadeira intenção. Controle. Eu aceitei, como quem aceita o inevitável, levando apenas 2 malas, uma pasta discreta com documentos e a foto da minha esposa, que parecia me observar com aquela calma antiga, como se dissesse: vai, mas não se esqueça de quem você é. Cheguei à casa deles em uma manhã cinzenta. A fachada era moderna, o jardim milimetricamente cortado, mas a atmosfera era fria, quase hospitalar. Fui recebido com um abraço rápido da minha filha e um aperto de mão apático do genro. Seja bem-vindo à sua nova casa, seu Antônio, ele disse, com um sorriso que não alcançava os olhos. E foi naquele instante, ao cruzar a porta, que percebi que eu não estava sendo acolhido. Estava sendo monitorado. O quarto que me destinaram ficava no fundo do corredor, próximo à lavanderia. Um espaço pequeno, com uma cama estreita e uma janela que mal deixava a luz entrar. É provisório, pai. Estamos arrumando o escritório para virar seu quarto. Minha filha explicou, mas nunca arrumaram. Aquele cubículo se tornou o meu canto permanente, e com o tempo percebi que, quanto mais discreto eu me tornava, mais tranquilos eles ficavam. No início, fingiam cortesia. No café da manhã, o genro perguntava se eu tinha dormido bem, mas antes mesmo que eu respondesse, já se levantava da mesa. Minha filha dizia estar ocupada com o trabalho, e quando eu tentava conversar, ela olhava o celular. As conversas foram diminuindo até desaparecerem, e a casa, que parecia grande demais para 2, ficou pequena para 3. No primeiro mês, tentei retribuir a hospitalidade. Cozinhava, limpava, lavava a louça. No começo, eles agradeciam, mas logo o gesto virou obrigação. Se a cozinha estivesse bagunçada, minha filha suspirava alto e dizia: pai, o senhor pode ajudar um pouco? A gente trabalha o dia inteiro. O pode ajudar virou faça isso. Eu, que passei décadas gerenciando obras, consertando motores, assinando contratos, agora era o encarregado de dobrar toalhas e recolher o lixo. E o mais curioso é que eles se convenceram de que estavam me fazendo um favor, de que eu devia ser grato por poder servir. A cada tarefa imposta, eu via mais claramente o tipo de gente que minha filha havia se tornado. Alguém que confundia autoridade com amor. Alguém que se acostumou a mandar porque achava que o silêncio do outro é consentimento. Certa noite, depois do jantar, ouvi o genro reclamar do barulho do meu rádio. Era um aparelho antigo, presente da minha esposa, que eu usava apenas para ouvir noticiário e música leve. Esse som velho está atrapalhando a concentração, ele disse, e minha filha concordou, sugerindo que eu usasse fones. Eu comprei os fones no dia seguinte, não porque tivesse medo de contrariá-los, mas porque percebi que resistir naquele momento seria desperdiçar energia. Eu tinha planos maiores, e cada gesto de submissão aparente me aproximava do ponto em que eles não perceberiam a virada até ser tarde demais. As pequenas humilhações vieram em doses lentas, como veneno administrado em gotas. Um dia, cheguei à geladeira e notei uma etiqueta colada em algumas prateleiras. Comida da casa. Perguntei se havia alguma restrição, e minha filha respondeu com um sorriso leve. Ah, é só para a gente se organizar. O senhor tem o seu espaço ali embaixo. O espaço ali embaixo era a gaveta mais baixa, onde quase não cabiam as compras que eu mesmo fazia. Outra noite, precisei de uma toalha limpa e descobri que o armário do corredor, onde guardavam as roupas de cama, estava trancado.
É para evitar confusão, pai. O senhor às vezes mistura tudo. Eu nunca tinha misturado nada, mas deixei passar. Aprendi a deixar passar. Cada pequena confusão deles era, na verdade, uma tentativa de me rebaixar, até o ponto em que eu mesmo começasse a duvidar da minha dignidade. Só que o que eles não sabiam era que quanto mais tentavam me reduzir, mais eu observava, mais eu aprendia o padrão, mais eu via as rachaduras invisíveis na vida perfeita que fingiam ter. O genro começou a usar expressões novas quando se dirigia a mim. O velho, às vezes em tom de brincadeira, às vezes sem disfarce. O velho pode levar o cachorro para passear. O velho viu onde deixei as chaves. A primeira vez que ele disse isso na frente de visitas, vi minha filha sorrir, sem corrigir, sem se incomodar. A omissão dela doeu mais que o insulto. Era o tipo de dor silenciosa que se instala e não vai embora. A partir dali, decidi observar em silêncio absoluto. Parei de tentar agradar. Comecei a anotar mentalmente cada palavra, cada gesto, cada olhada atravessada. Não por rancor, mas por método. Porque uma boa vingança começa pela escuta. E eu ouvia tudo. Numa tarde de quinta-feira, enquanto eu lavava a calçada, o genro saiu de carro sem se despedir. Minutos depois, o telefone da casa tocou. Era uma ligação do banco. Pediu para falar com ele sobre um crédito empresarial. A funcionária parecia nervosa. Quando desliguei, fiquei olhando o aparelho, sentindo um pressentimento estranho. Havia algo que ele estava escondendo, e eu sabia que era questão de tempo até descobrir. O instinto que me guiou durante toda a vida, aquele mesmo que me ajudou a comprar casas, terrenos e investimentos discretos, começou a despertar de novo. Eu podia parecer um velho acomodado, mas a cabeça trabalhava o tempo todo. À noite, quando sentei à mesa, notei que haviam comprado um novo jogo de jantar. A filha me serviu em um prato diferente, menor, como os usados para sobremesa. Assim o senhor come menos, faz bem para a saúde. Ela disse, sem perceber que a ofensa vinha disfarçada de cuidado. Eu comia em silêncio, observando o olhar de satisfação dela. Era esse o retrato da relação. Eu, diminuído à força, e ela, convencida de que estava fazendo o certo. Naquela noite, deitei sem sono e percebi o quanto o silêncio é um aliado poderoso. Ele guarda segredos, mas também prepara terreno. O quarto parecia encolher, o teto parecia descer um pouco mais a cada dia. Mas dentro de mim, algo crescia, paciente e sólido, como uma estrutura antiga sendo reconstruída. Eu sabia que não faltava muito para que eles mostrassem até onde seriam capazes de ir. E quando isso acontecesse, eu estaria pronto. Enquanto o som abafado da televisão vinha do andar de cima, eu fechei os olhos e deixei a memória me levar de volta para o dia em que comprei minha primeira casa. Ninguém acreditava em mim, mas eu comprei, à vista, e não contei a ninguém. Naquele momento, percebi que a história se repetia. Ninguém acreditava em mim agora, e novamente eu tinha um segredo guardado. Se antes meu silêncio era uma forma de humildade, agora seria uma arma. E quando eles me perguntassem um dia como o Senhor conseguiu, eu só responderia com o mesmo tom calmo que eles usaram para me humilhar, observando. Nos dias que se seguiram, a máscara de cordialidade do meu genro começou a rachar aos poucos, até se quebrar por completo. Era questão de tempo. O tipo de homem que vive para controlar não sabe ser discreto por muito tempo. No início, ele se esforçava para manter as aparências, principalmente quando havia visitas. Chamava-me de seu Antônio, com aquele tom falso de respeito, oferecia café, perguntava se eu precisava de algo, mas bastava a porta se fechar para que o olhar mudasse, como se ele tivesse tirado o uniforme de cortesia e vestido o verdadeiro rosto. Passei a perceber o prazer com que me tratava como um empregado disfarçado.
Certa manhã, quando ainda nem o sol havia se levantado, ouvi a voz dele na cozinha impaciente, reclamando do estado da cafeteira. Seu Antônio, o senhor podia ver isso, né? O senhor fica em casa o dia todo, ajuda pouco. Eu estava ali havia menos de um mês e já tinha limpado o quintal, trocado as lâmpadas, consertado a descarga. E ainda assim, ele me olhava como se eu fosse um hóspede indesejado que devia justificar cada respiração. Respondi apenas que olharia mais tarde, mas ele insistiu com aquele sorriso irritante de quem se acha no comando. Não, vê agora, por favor, a gente precisa sair e quer tomar café. A filha observava a cena de longe, imóvel, fingindo não notar o tom de ordem. Era esse o papel que ela havia escolhido, o do silêncio conveniente. E o meu papel, por enquanto, era o de quem não reage. Com o tempo, as ordens ficaram mais frequentes, e o por favor sumiu. Eu era responsável por levar o cachorro ao veterinário, por buscar as compras, por varrer o quintal. Um dia, quando choveu forte e a calha entupiu, ele me chamou na varanda, apontando para o teto como quem dá instruções a um operário. Seu Antônio, vê se consegue subir e limpar, está escorrendo água para o quarto. Eu olhei para ele, espantado, e apenas disse, tenho 70 anos, Daniel. Ele riu. Mas ainda tá firme e o senhor gosta de se sentir útil, não é? Aquilo me atravessou. Não pelas palavras, mas pelo modo como ele as disse. Com aquela ironia coberta de paternalismo, o tipo de veneno que se aplica sorrindo. A filha ouviu e não disse nada. Apenas desviou o olhar e comentou qualquer banalidade sobre o jantar. E foi ali que percebi que ela também já não me via como pai. Era mais cômodo me tratar como um inconveniente domesticado. Aquele silêncio cúmplice dela foi mais revelador do que qualquer frase. Entendi que a ausência de defesa é uma forma de traição. Aos poucos, a casa se transformou num território de vigilância. Cada movimento meu era observado. Se eu saísse sem avisar, a filha perguntava para onde eu tinha ido. Se eu esquecesse uma toalha fora do lugar, o genro deixava um bilhete na mesa com um lembrete. Até o controle remoto da televisão passou a ser organizado numa gaveta que ficava trancada. É para não sumir de novo, ela dizia. Nada sumia, mas era mais fácil culpar o velho. Eu comecei a perceber o prazer que eles sentiam ao me infantilizar, como se me reduzindo a um ser dependente pudessem sentir-se superiores. Em jantares, o genro fazia piadas sobre a aposentadoria. O sogrão é nosso patrocinador moral, dizia rindo. E quando alguém perguntava se eu morava com eles, ele respondia, a gente dá uma força, ele é gente boa. E eu sorria, não por cortesia, mas por estratégia. Porque sorrir desarma o inimigo. E eu precisava que eles acreditassem que eu ainda não havia percebido nada. Numa dessas noites, ouvi uma conversa que me marcou. Estavam na sala, o som da televisão baixo, e minha filha perguntou se não seria melhor organizar minhas contas para evitar acúmulo de dívidas. O genro respondeu que já pensava nisso, que eu devia entregar minha aposentadoria a eles para centralizar. Fiquei parado no corredor, ouvindo cada palavra, e tive que conter a vontade de rir. Eles realmente acreditavam que eu dependia daquele dinheiro para sobreviver. Eles não faziam ideia de que a aposentadoria era a menor das minhas rendas. Naquela hora, senti uma calma estranha, quase doce, como quem observa uma armadilha sendo armada e sabe que no final ela vai se fechar sobre quem a preparou. Voltei para o quarto devagar e enquanto apagava a luz pensei, deixem falar. Cada frase dita agora será uma lembrança útil quando o jogo virar. Os dias seguintes foram uma sequência de provocações. Ele começou a impor horários para o café, para não bagunçar a rotina da casa. Decidiu que o cachorro dormiria no meu quarto, porque o senhor passa o dia todo com ele e ele se apegou. O animal, coitado, servia apenas de desculpa. Era sobre domínio. Ele precisava me lembrar constantemente que ali quem mandava era ele, e eu deixava.
Cada humilhação guardada se tornava um registro mental. Eu já tinha visto homens assim antes, no trabalho, na vizinhança, nos negócios, todos movidos pela necessidade de se sentirem importantes. O genro não queria paz. Queria provar, para ele mesmo e para os outros, que era alguém capaz de controlar tudo e todos, até o sogro. O problema é que pessoas assim sempre esquecem um detalhe. Ninguém controla o que não entende. E ele não me entendia. Nunca entendeu. Certa tarde ele chegou da rua irritado, jogou as chaves na mesa e começou a reclamar da vida, do emprego, do trânsito, da falta de reconhecimento. Falava alto, gesticulava e minha filha tentava acalmá-lo. Até que de repente ele virou para mim e disse: "O senhor teve sorte, seu Antônio. Viveu numa época em que dava para trabalhar pouco e guardar dinheiro. Hoje é impossível." Aquilo me fez soltar uma risada curta. Ele não entendeu. "Sorte?" perguntei. Sorte é o nome que as pessoas dão ao esforço dos outros quando não têm coragem de admitir a própria preguiça. O silêncio que se fez na sala foi pesado. Minha filha arregalou os olhos. O genro cerrou os punhos. Eu voltei a olhar para a televisão, tranquilo. Foi a primeira vez que ele viu que o velho calado também sabia ferir com palavras. Depois desse dia, ele começou a me tratar com um certo cuidado, não por respeito, mas por medo de perder o controle da narrativa. E eu percebi que a hora estava se aproximando. As máscaras já estavam quase caindo. Naquela noite, ouvi passos do lado de fora do meu quarto e o som abafado de cochichos. "Ele não vai durar muito tempo aqui", disse o genro. "A gente precisa pensar no que fazer." Minha filha respondeu com um murmúrio, algo sobre dar um jeito e resolver isso logo. Eles achavam que eu dormia. Eu apenas fechei os olhos e respirei fundo, sentindo o peso da confirmação. Eles não queriam apenas me humilhar. Queriam me expulsar. Era isso. Queriam se livrar de mim. Talvez pegar o pouco que pensavam que eu tinha e se verem livres do incômodo. Mas o que eles ignoravam é que eu não era um hóspede indefeso. Era o dono invisível do tabuleiro. E eles estavam jogando o jogo errado. Na manhã seguinte, quando o sol entrou pela fresta da janela, eu me levantei com uma tranquilidade que há muito não sentia. Fiz café, coloquei 2 xícaras na bandeja e levei para a varanda. O genro apareceu sonolento e eu ofereci uma. Ele recusou com desdém. "Não precisa se preocupar comigo, seu Antônio. A gente dá conta." Eu apenas respondi: "Eu sei que dá." Ele não entendeu o que havia por trás da frase. Nem precisava. Ainda não era o momento. Guardei o olhar dele na memória, aquele olhar de superioridade confiante, porque em breve ele seria completamente outro. Um olhar de surpresa e medo. E quando esse dia chegasse, eu estaria pronto, calmo, e cada palavra dita por ele até agora voltaria como eco de tudo o que ele construiu sobre mentira e orgulho. Naquela noite, o ar da casa parecia mais denso do que o habitual. Chovia lá fora, e o som das gotas batendo contra o vidro criava um ritmo constante, hipnótico, como um relógio marcando o tempo de uma contagem regressiva que só eu parecia ouvir. Eu estava sentado na poltrona do meu pequeno quarto, lendo um jornal antigo que havia guardado apenas pelo hábito de revisitar notícias de um mundo que ainda fazia sentido. Lá fora, os passos se arrastavam pelo corredor, vozes vinham abafadas, quase sussurros. Desde o almoço, percebia algo diferente no comportamento deles. A filha evitava me olhar. E o genro, em vez de seu habitual tom de autoridade, falava baixo, contido, como quem tenta esconder ansiedade. A experiência me ensinou que o silêncio dos outros diz muito mais do que qualquer palavra. E naquele dia, o silêncio deles gritava. Apaguei o abajur e permaneci imóvel, fingindo dormir. Por volta das 10, ouvi o som da porta do quarto dele se abrindo. As vozes vinham num murmúrio, mas a proximidade do corredor estreito fazia cada sílaba vibrar no ar. "A gente precisa resolver isso, Júlia", disse o genro,
com o mesmo tom de urgência que eu já ouvira antes quando algo não saía como ele planejava. Não dá para ficar com ele aqui para sempre. A casa tá apertada, as contas aumentando e ele não ajuda financeiramente. Você viu o extrato? Ele só recebe aqueles míseros 1.500 por mês. A filha respondeu baixo, tensa. Mas é meu pai, Daniel. A gente não pode simplesmente colocar ele na rua. Ele suspirou alto. Ninguém vai colocar ele na rua, mas dá para dar um jeito. Conheço um lugar que recebe idosos. Bem cuidado, tem enfermeiras. A gente diz que é temporário para ele descansar. Lá, ele gasta a aposentadoria dele e a gente respira um pouco. Houve um silêncio curto. Depois a voz dela veio mais fraca. Você acha que ele aceitaria? E então a risada dele, curta, amarga, cortou o corredor. Ele não precisa aceitar. Ele vai achar que foi escolha dele. Senti o corpo inteiro gelar, não de medo, mas de uma calma estranha, quase racional. Era assim que eu reagia a traições, primeiro o silêncio, depois a clareza. Eles não imaginavam que eu estava ali, ouvindo cada palavra. A filha hesitou, tentou resistir. E a casa, Daniel? Ele ajudou a pagar parte da reforma, lembra? Ele respondeu sem titubear. Não existe papel provando nada, tudo tá no nosso nome. E se ele resolver reclamar, a gente inventa que ele tá confuso, que esquece as coisas. Ele tem idade para isso, ninguém vai questionar. A voz dela veio trêmula. Mas e se ele se magoar? E ele finalizou, frio. Melhor ele magoado do que a gente sem espaço. Além disso, quando ele for embora, posso finalmente transformar o quarto dele no meu escritório. Já tenho até os móveis escolhidos. As palavras ecoaram por alguns segundos, e o som da porta se fechando pareceu o ponto final de uma sentença que, para eles, já estava decidida. Eu continuei imóvel por um tempo, ouvindo o barulho da chuva misturar-se ao pulsar lento do meu coração. Nenhuma surpresa. No fundo, eu já esperava por isso. O tipo de gente que confunde poder com amor é previsível. Eles estavam apenas cumprindo o roteiro que eu já conhecia, mas que agora me dava a vantagem de assistir à trama de fora, sabendo exatamente quando intervir. Levantei-me devagar, acendi o abajur e sentei à mesa. Peguei o pequeno caderno onde eu anotava meus gastos e, entre uma coluna e outra, comecei a escrever. Não eram contas, eram lembranças, fragmentos de tudo que fiz por eles, cada valor, cada favor, cada renúncia. Escrevi como quem arquiva provas. Lembrei-me de quando minha filha me pediu dinheiro para a entrada daquela casa, dizendo que seria um lar para todos nós um dia. Lembrei do cheque que preenchi sem hesitar, da confiança cega que tive. E lembrei também de ter guardado a cópia do comprovante no mesmo envelope onde há anos eu mantinha documentos de outra natureza, títulos de propriedade, contratos de aluguel, escrituras. Tudo guardado no cofre do escritório do meu contador. Um homem de confiança que me devia mais do que favores. Eu nunca acreditei em depender de ninguém, muito menos de família. Enquanto escrevia, percebi que o medo deles era o espaço, mas o que realmente lhes faltava não era espaço físico, era moral. A casa podia ter quartos de sobra, mas não havia lugar para decência. Fechei o caderno e fiquei olhando a parede, imaginando como reagiriam ao saber que aquele velho inútil era, na verdade, dono de metade do que eles achavam que possuíam. O jogo tinha mudado e eles ainda não sabiam que estavam jogando comigo. Na manhã seguinte, agi como se nada tivesse acontecido. Fiz o café, desejei bom dia e o genro me respondeu com aquele mesmo tom de superioridade preguiçosa. Eu sorri. Sentei à mesa e perguntei, como quem fala sobre o tempo: dormiram bem? Ele respondeu que sim, sem imaginar o quanto aquela pergunta continha. Passei o dia observando, medindo gestos, calculando o ritmo da convivência. A filha, mais calada que o normal, evitava cruzar o olhar comigo, talvez por culpa, talvez por medo de que eu soubesse. No fim da tarde,
anunciaram que sairiam para jantar com amigos. Quando o carro deles desapareceu na esquina, subi até o andar de cima pela primeira vez desde que me mudara. Queria ver o escritório dele. A curiosidade não era sobre o espaço, mas sobre os papéis. Havia ali uma pasta de couro deixada aberta sobre a mesa, com notas fiscais, orçamentos, documentos. Li o suficiente para confirmar o que suspeitava. Ele estava endividado. Um empréstimo recente, valores altos, juros abusivos. Ele estava afundando, e minha presença era um incômodo apenas porque eu lembrava disso, da falência que ele tentava disfarçar. Voltei para o meu quarto e, pela primeira vez em semanas, dormi profundamente. Não por paz, mas por certeza. Eles haviam me subestimado, e isso era o maior erro que podiam cometer. No dia seguinte, antes de saírem para o trabalho, a filha deixou um envelope sobre minha cama. Dentro havia panfletos de casas de repouso e uma nota escrita à mão. Pense com carinho. Vai ser melhor para o senhor. Sentei-me na beira da cama, lendo aquelas palavras com uma serenidade quase divertida. Era assim que planejavam se livrar de mim, com educação. Guardei o bilhete na gaveta, junto do caderno, e decidi que, a partir daquele instante, cada gesto meu seria um movimento calculado. Naquela noite, depois que eles dormiram, escrevi uma carta curta, endereçada ao meu advogado. 2 linhas apenas. Hora de ativar o plano. Manter silêncio absoluto. Assinei com minha caligrafia firme, e a tinta azul manchou um pouco o papel, como se carregasse o peso do que estava por vir. Em seguida, peguei o envelope que guardava os documentos mais importantes e olhei demoradamente para o nome da minha filha, estampado em uma das escrituras. O mesmo nome que um dia eu escrevi num bilhete de aniversário com amor. Fechei os olhos e disse baixinho: "Você vai aprender o que é ter um pai de verdade, mesmo que seja pela dor." E foi assim, com a chuva voltando a cair lá fora e o som distante da cidade adormecendo, que o plano começou a ganhar forma. Não havia pressa nem raiva, apenas método. O que eles chamavam de fraqueza, eu chamava de tempo. E o tempo, quando é paciente, é o aliado mais perigoso que um homem pode ter. Passei os dias seguintes em silêncio, medindo cada palavra, cada passo, cada respiração. O clima dentro daquela casa havia mudado de forma quase imperceptível, mas eu percebia tudo. O genro, antes confiante, agora evitava olhar nos meus olhos. Talvez pressentisse que algo nele começava a se desgastar. A filha, por outro lado, tentava disfarçar o desconforto com uma doçura forçada, oferecendo café, perguntando se eu precisava de alguma coisa, mas sem encarar por mais de 3 segundos. A culpa cria pequenas rachaduras nos gestos mais simples, e eu aprendi a identificar quando alguém mente pela hesitação entre uma frase e outra. Aquela casa, que antes parecia apenas fria, agora tinha o cheiro abafado da falsidade. Mesmo assim, eu seguia a rotina de sempre. Acordava cedo, fazia o café, varria o quintal, alimentava o cachorro. Às vezes me perguntava se eles realmente acreditavam que eu estava aceitando a ideia de ser deixado num asilo, como um móvel velho fora de uso. Se pensavam isso, melhor. O segredo do silêncio é que ele confunde. E a confusão era o terreno perfeito para o que eu estava prestes a fazer. Naquela segunda-feira, esperei que saíssem para o trabalho e caminhei até o centro da cidade. O vento trazia cheiro de pão recém-assado das padarias e o ruído dos ônibus misturava-se ao barulho dos meus próprios pensamentos. Fazia meses que eu não caminhava por aquelas ruas e cada esquina me lembrava de um pedaço da vida que eles achavam que eu tinha esquecido. Entrei numa agência bancária discreta, a mesma onde, há anos, mantinha contas em meu nome e 2 empresas de aluguel de imóveis administradas por um contador de confiança. O gerente, um homem de meia idade que me conhecia há décadas, sorriu assim que me viu. "Seu Antônio, quanto tempo!
finalmente resolveu aparecer. Sentei-me diante dele e fui direto ao ponto. Preciso atualizar algumas coisas. Quero transferir parte dos fundos e colocar alguns imóveis em outro nome. Ele não fez perguntas. Estava acostumado à minha discrição. Em menos de 1 hora, tudo estava pronto. Ao sair, senti uma leveza estranha, quase prazerosa. Era como se pela primeira vez em muito tempo, eu respirasse o ar da liberdade que sempre fora minha, mas que eles tentaram me roubar. Na volta, passei em frente à antiga oficina onde trabalhei por quase 30 anos. O prédio agora era uma loja de ferramentas importadas. Parei um instante, observando o reflexo do sol nas vitrines, e percebi o quanto o mundo muda sem pedir licença. E ainda assim, certas coisas permanecem. A dignidade, o instinto, a vontade de não ser apagado. Aquele pedaço de chão me lembrou de quem eu era antes de permitir que a piedade alheia me definisse. Entrei num café simples, pedi um expresso e sentei-me perto da janela. Tirei do bolso o bilhete que minha filha havia deixado sobre minha cama, o convite disfarçado para o exílio, e o dobrei com calma, até virar um quadrado perfeito. Depois, anotei no verso um lembrete. Eles acham que eu sou pequeno porque medem o mundo com a régua da própria ganância. Voltei para casa no fim da tarde. O genro estava na sala, ao telefone, falando com alguém sobre um negócio que não parecia ir bem. Ouvi palavras soltas: prazo, empréstimo, garantia. Passei por ele sem ser notado e fui para o quarto. Sentei na cama e fiquei ouvindo a conversa cada vez mais alta, mais tensa. Quando desligou, ele bateu o punho na mesa e soltou um palavrão. Aquilo confirmou o que eu já sabia. Ele estava afundando em dívidas e provavelmente planejava usar o que imaginava ser minha dependência para se salvar. Eu era a ponte que ele acreditava poder atravessar impunemente, sem perceber que as tábuas sob seus pés já estavam podres. Naquela noite, liguei para um velho amigo, advogado aposentado, companheiro de longa data. Conversamos como se o tempo não tivesse passado. Lembra quando você me disse que eu devia estar preparado para quando o amor dos outros virasse interesse? Perguntei. Ele riu. Lembro, e lembro que você não acreditou. Pois é, respondi. Chegou a hora de testar se eu aprendi. Pedi a ele que preparasse alguns documentos, sem mencionar nomes. Eu sabia que podia confiar, porque éramos feitos da mesma matéria. Gente que aprendeu que o verdadeiro poder está no que se guarda, não no que se mostra. Os dias passaram e o genro se tornava cada vez mais nervoso. Começou a falar alto, discutir com minha filha por qualquer coisa. Culpava o trabalho, as contas, o governo, o cachorro, mas o que o corroía era o medo. Ele pressentia que estava perdendo o controle da narrativa. E o pior castigo para um homem como ele é não ser mais o centro. Eu observava com calma, tomando notas mentais, guardando horários, reações, olhares. Uma noite, após mais uma briga entre eles, escutei o som de vidro quebrando. A filha chorava, e ele, descontrolado, dizia que tudo era culpa daquele velho que não saía dali. Minha filha tentou defendê-lo, dizendo que eu não tinha nada a ver com aquilo, mas ele gritou que, enquanto eu estivesse ali, nada daria certo. No fundo, eu sabia. Ele precisava de um bode expiatório, alguém a quem culpar pelo fracasso que vinha chegando como um trem lento, mas inevitável. Na manhã seguinte, encontrei o genro na cozinha. Ele estava com olheiras profundas e uma expressão cansada. Seu Antônio, o senhor podia adiantar a aposentadoria esse mês? A gente tá com umas pendências. Fingi surpresa e perguntei com inocência calculada. Pendências? Pensei que o negócio estivesse indo bem. Ele gaguejou, tentou mudar de assunto. É só coisa de fluxo de caixa, normal. Sorri. Ah, sim, fluxo de caixa. Entendo bem disso. O olhar dele vacilou por um instante e percebi o primeiro traço de medo. Quando alguém acostumado a dominar percebe que o outro entende mais do que parecia, o poder escorre pelos dedos. No fim da tarde,
recebi um envelope entregue por um mensageiro. Dentro, havia a cópia de uma escritura, uma das casas no nome de uma das empresas que eu controlava, agora registrada em meu nome pessoal. Também havia um bilhete do meu advogado. Tudo pronto, só falta o momento. Dobrei o papel e guardei na pasta, junto com o caderno de anotações. O genro achava que eu não tinha nada, mas em poucos dias descobriria que cada parede daquela casa que ele chamava de lar era sustentada indiretamente por mim. Ele não imaginava que a hipoteca que o sufocava dependia de um fundo que me pertencia, e que bastaria uma ligação para tudo virar pó. Naquela noite, antes de dormir, saí até o quintal e fiquei olhando o céu. As nuvens pesadas escondiam as estrelas, mas o vento anunciava mudança. Pensei em minha esposa, na paciência dela, no modo como sempre dizia que a justiça verdadeira não precisa de testemunhas, só de tempo. E então compreendi que o tempo dela agora era o meu. A vingança não seria barulhenta. Seria silenciosa, calculada, tão fria quanto a forma como eles me trataram. Entrei de volta, apaguei as luzes e me deitei. Antes de fechar os olhos, ouvi o som distante de uma risada vindo do quarto deles. Uma risada falsa, quase desesperada. Sorri no escuro. Eles achavam que tinham me vencido, que bastava um bilhete e um quarto pequeno para me dobrar. Mas o que eu havia começado naquele dia na agência bancária já estava em movimento. Em breve, aquele silêncio que os confortava se transformaria no mesmo silêncio que antecede a tempestade. E quando ela chegasse, eu não precisaria levantar a voz. Bastaria assinar um papel. Naquela manhã, acordei antes do sol, como fazia nos tempos em que ainda trabalhava na oficina. Havia um tipo de energia diferente no ar, o mesmo pressentimento que antecede grandes mudanças. O café estava passado, o cachorro dormia enroscado no tapete, e a casa inteira respirava uma falsa tranquilidade. Sentei-me à mesa com meu caderno e comecei a traçar as linhas finais do que já não era apenas um plano, mas uma sentença cuidadosamente desenhada. Eu sabia que não precisava de violência, de gritos ou escândalos. Bastava a precisão. Tudo que eu construíra ao longo da vida estava organizado com a mesma calma que agora usava para escrever os últimos detalhes. Se havia algo que o tempo me ensinara, era que a pressa é a maior inimiga da justiça. Peguei a pasta de documentos e espalhei sobre a mesa. Escrituras, extratos, comprovantes, contratos de locação, investimentos em fundos e ações. Eram pedaços silenciosos daquilo que eles chamavam de passado, mas que na verdade era o esqueleto invisível do presente deles. Enquanto minha filha acreditava que eu sobrevivia com R$ 1.500, cada uma dessas folhas contava outra história. A de um homem que trabalhou por décadas, que fez cada escolha com cálculo e paciência, que comprou 6 casas ao longo da vida, deixando-as rendendo discretamente sob o nome de pequenas empresas administradas por pessoas de confiança. Cada imóvel tinha um propósito, um financiava o outro e o lucro era reinvestido. Foi assim que, quando os anos de trabalho cessaram, eu já tinha o suficiente para viver sem depender de ninguém. O dinheiro, mais do que um símbolo, era a garantia de que jamais precisaria pedir nada. Mas preferi o silêncio, não por humildade, mas por estratégia, porque nada desarma mais o soberbo do que a ilusão do controle. Enquanto o genro passava os dias tentando equilibrar dívidas e aparências, eu já havia decidido o rumo de cada centavo. Liguei para o meu advogado e pedi que transferisse as propriedades mais valiosas para um fundo irrevogável, cujo beneficiário seria uma instituição de caridade em nome da minha falecida esposa. Era ela quem, em vida, me dizia que a bondade só tem valor quando não é usada como moeda de troca. Sorri ao lembrar de sua voz e assinei os papéis com uma calma que só quem já sofreu humilhações compreende. Quando tudo estivesse concluído, nem minha filha nem o genro teriam direito a 1 centavo, e ainda assim eu não ficaria de mãos vazias.
As rendas menores continuariam comigo, suficientes para uma vida tranquila, longe dali. O restante seria a herança simbólica de um amor que eles haviam desperdiçado. Naquela tarde, enquanto eles saíam para o trabalho, fui até a casa mais antiga que eu possuía, um sobrado discreto no bairro onde vivi com minha esposa nos primeiros anos de casamento. Entrei com a chave que ainda guardava no bolso, e o cheiro familiar da madeira envelhecida me recebeu como um abraço antigo. Lá dentro, o tempo parecia suspenso. As paredes guardavam risadas, conversas, a voz dela chamando meu nome. Caminhei pelos cômodos com a serenidade de quem retorna ao único lugar onde realmente foi feliz. Ali, no escritório improvisado, estava o cofre embutido no chão, protegido sob um tapete gasto. Girei o código, abri a porta de ferro e retirei uma pequena caixa de metal. Dentro havia os documentos originais das propriedades, as ações que ainda estavam no meu nome e um caderno de anotações de investimentos. Tudo em ordem. Guardei novamente com cuidado, trancando o cofre e ajeitando o tapete no lugar. Aquele sobrado seria meu ponto de partida quando deixasse a casa da minha filha. Voltei para casa à noite fingindo cansaço. O genro me recebeu com a mesma arrogância habitual, perguntando se eu tinha ido dar uma volta. Respondi que sim, que precisava ver velhos amigos. Ele soltou uma risada curta e comentou: "O senhor ainda tem amigos vivos?" A filha, sem levantar o olhar do celular, riu também. Aquilo não me feriu, apenas confirmou que eu estava certo. A ingratidão deles não era fruto de um momento, era um modo de ser. E quem vive da própria soberba acaba tropeçando nela. Durante o jantar, ele começou a falar sobre um novo projeto, um investimento que poderia salvar a empresa. Usava palavras grandes, mas eu percebia o desespero escondido entre cada frase. Mencionou a necessidade de uma quantia para garantir o contrato e olhou para mim com disfarçada esperança. Esperei até que ele terminasse o discurso e perguntei, calmo: "E quanto seria esse investimento milagroso?" Ele pigarreou: "Cerca de 50 mil, mas é garantido. Se der certo, recupero em dobro." Fingindo ingenuidade, respondi: "Interessante. E como pretende conseguir?" Ele hesitou. "Bem, eu pensei... Talvez o senhor pudesse emprestar. O senhor recebe aposentadoria, não tem grandes despesas." Minha filha tentou amenizar, dizendo que era só uma ideia. Mas o que eu vi naquele instante foi a completa perda de pudor. Eles não queriam apenas me usar. Queriam sugar até o resto da minha dignidade. Fiz silêncio, como sempre, e terminei o jantar sem mudar a expressão. Quando eles subiram, fui até o quarto e tirei de uma pasta a cópia de um contrato que o genro havia assinado meses antes com um banco. Lembro-me de ter pedido ao meu advogado que monitorasse seus movimentos, não por desconfiança, mas por precaução. Agora, com os papéis nas mãos, eu via o tamanho do buraco que ele cavara. Dívidas, atrasos, juros altíssimos. Bastaria uma notificação judicial para que perdessem a casa. E essa notificação viria, mas não de forma caótica. Seria um efeito dominó cuidadosamente calculado. Na manhã seguinte, deixei sobre a mesa um envelope lacrado endereçado a mim mesmo. No remetente, o nome da empresa que gerenciava meus imóveis. Era uma peça do meu teatro silencioso. Queria que eles vissem o selo, que sentissem curiosidade, que pensassem que algo estava acontecendo. Quando o carteiro tocou a campainha e entregou o envelope, minha filha atendeu. Fingi surpresa, abri devagar e retirei uma folha comum, sem nada escrito além de uma anotação minha. Confirmado. Reunião agendada para sexta-feira. Dobrei e guardei no bolso. Notei o olhar inquieto de Daniel. Ele perguntou, tentando parecer casual: "Tudo certo, seu Antônio? Algum problema?" Respondi apenas: "Nenhum. Só ajustes pendentes." Naquela noite ele ficou acordado até tarde, andando de um lado para o outro como um animal farejando perigo. Eu, por outro lado, dormia em paz.
Pela primeira vez em meses, senti que o controle havia voltado para onde sempre pertenceu. O plano estava pronto. Até o fim daquela semana, as transferências estariam concluídas, as notificações preparadas e o nome dele vinculado a uma dívida que ele jamais conseguiria pagar. Tudo o que ele havia tentado usar contra mim se voltaria contra ele. E quando finalmente descobrisse que o velho tinha 6 casas, 10 milhões aplicados e nenhuma intenção de dividir nada, seria tarde demais. O silêncio daquela madrugada foi meu cúmplice. A casa dormia, o vento balançava as cortinas, e eu apenas fiquei ali, deitado, olhando o teto, imaginando o momento exato em que ele perceberia o erro fatal. Talvez não gritasse, talvez apenas sentasse à mesa, com o mesmo olhar vazio que eu já vira em tantos homens que confundiram arrogância com sabedoria. E nesse dia, quando tudo viesse abaixo, eu não precisaria dizer, eu avisei. Bastaria o som do meu silêncio, o mesmo que eles confundiram com fraqueza. Era o som da vitória chegando, mansa, precisa, inevitável. A semana seguinte começou com um ar pesado, como se cada parede da casa tivesse absorvido as tensões acumuladas e agora respirasse ansiedade. O genro andava de um lado para o outro, reclamando do fluxo de caixa, da necessidade de antecipar pagamentos, de clientes que atrasavam e fornecedores que não perdoavam. Minha filha permanecia calada, olhando para o chão, como se cada palavra dele fosse uma faca apontada para seu próprio coração. Eu, por minha vez, observava. Cada gesto, cada tom de voz, cada pausa e hesitação, tudo servia para que o mapa da situação se desenhasse diante de mim com clareza cristalina. Eles acreditavam que eu não tinha nada além da aposentadoria e por isso se moviam com tanta segurança, calculando cada passo para me empurrar para fora da vida deles. Eles não sabiam que, enquanto planejava cada detalhe do dia seguinte, já havia determinado o que cada ação deles geraria. Na quarta-feira à tarde, o genro, em um gesto que considerou esperto, apareceu na sala com uma pasta de documentos e um sorriso triunfante. Seu Antônio, pensei que poderíamos resolver algumas pendências juntos, disse, tentando disfarçar o nervosismo, enquanto espalhava papéis sobre a mesa como se fosse dono da situação. Ele queria que eu assinasse, que eu me comprometesse, que me tornasse parte do problema dele, sem perceber que o que estava diante de mim era justamente a chave para o seu próprio desastre. Olhei para ele com calma e perguntei, documentos importantes, não é? Ele assentiu, confiante demais. Comecei a folhear, olhando cada linha, cada número. Notas, contratos, extratos bancários e alguns papéis que ele acreditava serem privados, mas que eu já havia monitorado discretamente com a ajuda de meu advogado. Cada assinatura que ele pedira para facilitar a situação era, na verdade, uma corda prestes a ser usada contra ele. Enquanto ele falava, notei o quanto confiava em mim, acreditando que eu não tinha conhecimento suficiente para perceber o erro colossal que estava cometendo. Ele estava convencido de que, ao me colocar como avalista em algumas transações, me transformaria em cúmplice silencioso de suas decisões desastrosas. Sorri para mim mesmo. O velho que ele tentava esmagar com desprezo agora estava de pé, inteiro, calculando cada efeito de cada assinatura que eu estava prestes a colocar no papel. Assinei lentamente, deliberadamente, cada linha. Nada apressado, nada evidente. Cada traço do meu nome era um passo para que ele desmoronasse. Um passo que parecia inocente para ele, mas que continha a semente do caos. Ele olhava e interpretava meu silêncio como concordância, como submissão. Mal sabia que cada palavra que ele ditasse e cada assinatura que solicitava era apenas um fio que, no momento certo, faria toda a teia que ele construiu ruir sobre si mesmo. Após a assinatura, guardei os documentos na pasta com cuidado. Fingi distrair-me com o jornal enquanto ele explicava os próximos passos. Pagamentos, negociações, garantias. Ele acreditava que estava me manipulando,
que eu não tinha visão para compreender o tamanho do risco que corria. A filha, sempre discreta, permanecia ao lado dele, observando sem se intrometer. Ela confiava no instinto do marido, achando que ele tinha controle, achando que ele sabia o que fazia. E eu permaneci calmo, respirando devagar, sentindo o poder crescer silencioso dentro de mim, como uma maré que se aproxima da costa sem pressa, mas inevitável. Quando a noite caiu, eles foram dormir acreditando que tinham vencido mais um dia, que haviam me colocado em uma posição de fraqueza, que o velho agora estava sob seu comando. Eu, no entanto, preparei minhas próximas ações. Liguei para o banco, meu advogado e alguns contatos confiáveis para confirmar todas as transferências e registros de imóveis. Era hora de garantir que cada documento assinado, cada movimento, cada operação fosse à prova de falhas. Quando terminei, sentei na poltrona da sala silenciosa e observei a casa. Tudo parecia calmo, mas dentro do meu peito havia uma tempestade contida. Eu sabia que o amanhã seria o dia em que eles começariam a sentir os efeitos do que criaram. Na manhã seguinte, quando o genro acordou, a expressão dele já não era de confiança, mas de inquietação. Um telefonema atrasado, um e-mail não respondido, pequenas pendências se tornaram um peso maior do que ele podia suportar. A filha, por sua vez, percebeu que a segurança que tinha antes desaparecera. Havia sinais sutis, mas claros, de que o equilíbrio que eles acreditavam ter encontrado estava se rompendo. Eu permaneci em silêncio como sempre, sentando-me à mesa, tomando café, ouvindo cada passo deles, sentindo cada sombra de dúvida se formar. Durante o almoço, o genro começou a se queixar de juros e multas que não esperava. Olhei para ele calmamente e disse: "Interessante, parece que algumas pendências foram ignoradas, não?" Ele gaguejou tentando interpretar a situação. Eu permaneci firme, como se falasse de um detalhe trivial. E naquele instante, o primeiro vislumbre de pânico começou a aparecer nos olhos dele. Ele ainda não sabia que a armadilha havia sido preparada há dias, que cada assinatura, cada papel, cada movimento que ele julgava manipular havia sido meticulosamente antecipado. Cada passo seu, cada decisão, cada ordem, tudo estava registrado e pronto para ser usado. No final da tarde, recebi uma ligação do gerente do banco, informando que certas transações estavam em atraso e que, se não fossem resolvidas imediatamente, medidas legais começariam a ser tomadas. A voz dele parecia preocupada, mas eu apenas respirei fundo, sentindo a justiça silenciosa que se aproximava. O genro passou a noite andando pelo corredor, inquieto, murmurando para si mesmo, sem perceber que o velho que ele desprezava era agora o condutor da orquestra que iria reger sua própria ruína. Minha filha, perplexa, olhou para mim mais de uma vez, e eu apenas balancei a cabeça levemente, como quem diz: tudo conforme planejado. Naquela noite, antes de dormir, sentei-me na varanda, olhando as luzes da cidade que começavam a se acender. Cada pequeno detalhe se encaixava. Cada gesto deles tinha me levado exatamente onde eu precisava. O silêncio que eles interpretaram como submissão agora era uma arma. E eu sabia que, quando a tempestade chegasse, eles não teriam para onde fugir. A vingança não seria barulhenta, seria meticulosa, fria, calculada. Cada centavo, cada assinatura, cada documento estava pronto para reverter o poder. Eles acreditavam controlar tudo, mas na verdade eram apenas peças do meu tabuleiro. E o checkmate estava prestes a acontecer. O dia amanheceu com uma tranquilidade enganosa, céu cinzento, chuva fina caindo sobre o bairro, mas dentro da casa o ar estava pesado, carregado de uma tensão que só pode ser sentida quando a realidade começa a corroer ilusões construídas com orgulho e ignorância. O genro acordou cedo, mexendo no celular como se fosse possível encontrar soluções mágicas para um problema que ele mesmo ajudara a criar.
A filha ainda dormia, inconsciente do caos que se aproximava, mas a cada minuto sua consciência despertaria para a verdade que não queria ver. Eu me levantei, calmo, preparando o meu café, observando o ritual diário deles com atenção silenciosa. O genro corria pela sala, suando, murmurando números, tentando fazer contas rápidas e desesperadas. Mal sabia ele que cada dívida, cada atraso, cada compromisso que acreditava poder manipular, estava agora nas minhas mãos de forma legal e irrevogável. Quando se deu conta, o telefone tocou com uma chamada do banco. A funcionária, sem tom de suavidade, anunciou que o prazo havia expirado, que os contratos de empréstimo estavam em atraso e que medidas legais iriam começar imediatamente. O genro, incrédulo, olhou para mim como se pudesse me culpar, como se eu fosse de alguma forma responsável. Eu apenas tomei um gole de café e balancei a cabeça levemente, observando cada expressão, cada hesitação, cada tentativa inútil de recuperar a compostura. A filha, acordando aos poucos, percebeu o desespero nos olhos do marido. Aquela sensação que sentiu, de repente, foi uma mistura de medo e culpa, mas ainda não entendia completamente o que estava acontecendo. Na hora do almoço, o genro entrou na cozinha com os papéis em mãos, tentando me convencer de que eu poderia interceder, de que haveria uma forma de evitar o desastre. Seu Antônio, por favor, precisa ver isso. Talvez possamos renegociar. Apenas assine aqui e tudo se resolve. Ele tremia, não de frio, mas de ansiedade. Eu olhei para ele sereno, como se observasse um menino perdido na própria arrogância. Peguei os documentos, examinei cada página com calma, percebendo cada cláusula que ele achava que eu não entenderia, cada detalhe que tornava a armadilha perfeita. E então, fechei a pasta, coloquei sobre a mesa e disse: "Está tudo certo, Daniel, mas agora os termos serão cumpridos como estão escritos." Ele gaguejou, tentou protestar, mas não havia mais caminho. Eu não precisava explicar nada, não precisava gritar, não precisava humilhar. O sistema, o próprio mundo, começava a trabalhar a meu favor. Ao longo do dia, começaram a chegar notificações oficiais, cartas do banco, e-mails formais, comunicados legais. Cada aviso anunciava o inevitável. A filha entrou em choque. "Pai, isso não pode estar acontecendo. Alguém deve estar enganado." Eu apenas respirei, mantendo o silêncio, porque sabia que qualquer explicação precipitada tiraria deles a força do choque, a lição que precisavam aprender. O genro ficou branco, cada músculo tenso, cada palavra que tentava proferir soava fraca, insuficiente, sem o efeito que esperava. Ele, que se achava mestre do jogo, percebeu que estava aprisionado pela própria vaidade e pelo orgulho que me levou a subestimar. As horas passaram e a tensão aumentou. Vizinho após vizinho notava movimentação estranha, cartas lacradas sendo entregues, e aos poucos o barulho das notificações se transformou em um burburinho silencioso. Amigos, colegas, conhecidos começaram a perceber que algo não estava certo. O genro tentava agir, telefonava para bancos, advogados, contadores, tentando desesperadamente evitar o colapso que se anunciava, mas cada ligação, cada gesto, apenas confirmava que o caminho estava selado. A filha, por sua vez, começava a compreender, lentamente, que cada atitude que tomaram contra mim havia sido registrada, prevista, antecipada. O orgulho deles havia se tornado a própria armadilha. No final da tarde, a sirene do correio trouxe mais cartas oficiais. Eu as deixei sobre a mesa, organizadas com cuidado, como quem prepara uma apresentação. Quando eles perceberam que não havia solução imediata, que não poderiam barganhar ou argumentar, um silêncio pesado caiu sobre a casa. O genro começou a andar pelo corredor, murmurando palavras inaudíveis, respirando pesado. A filha chorava baixinho no canto da sala, lágrimas de arrependimento misturadas à vergonha. Eu permaneci sentado, calmo,
observando o desenrolar do inevitável. Não sentia prazer da dor deles, sentia apenas a confirmação da justiça do tempo e da própria habilidade de quem sabe esperar. Ao cair da noite, eles tentaram me confrontar. Pai, pelo amor de Deus, podemos conversar? Não precisa ser assim, a gente resolve. A voz do genro tremia, quase suplicante. A filha olhou para mim, buscando uma palavra, um gesto de misericórdia. Eu apenas os olhei calmamente e disse: tudo que vocês construíram sobre mim, sobre o que eu tinha ou não tinha, agora retorna para vocês. Vocês terão tempo de aprender, mas não de evitar o que vier. Não houve gritos, não houve ameaças, não houve insultos. Apenas a verdade silenciosa, pesada, irrefutável. Eles entenderam naquele momento que cada cálculo, cada tentativa de manipular, cada gesto de desprezo havia sido antecipado, registrado, transformado em prova de que a vida não se curva à arrogância. Quando finalmente se recolheram, exaustos e derrotados, eu permaneci acordado, observando o teto, refletindo sobre o poder do silêncio e da paciência. O velho que eles julgavam fraco não apenas sobrevivera, como controlava agora a situação de forma que eles jamais imaginaram. Cada centavo, cada imóvel, cada decisão que pareciam ignorar, era agora meu trunfo. O orgulho deles, que os guiou até ali, foi o mesmo que os aprisionou. E eu, tranquilo, calmo, senti pela primeira vez em anos a liberdade de saber que a justiça, lenta e silenciosa, havia chegado. Naquela noite, quando a chuva cessou e o bairro mergulhou na escuridão, olhei pela janela do meu quarto para a rua deserta e percebi que, por mais que eles tivessem tentado, não poderiam apagar quem eu era. Não precisavam me ver vencer, eu apenas precisava existir, firme, paciente e estratégico, e era suficiente. Quando finalmente saí daquela casa, senti uma leveza que não experimentava há décadas. As malas eram poucas, mas carregavam o peso exato do que precisava. Roupas, alguns objetos pessoais, o caderno onde anotara cada passo do plano e as pastas com documentos que agora davam sentido à paciência e ao silêncio que mantivera por semanas. O táxi que me aguardava parecia invisível aos olhos deles, e a filha e o genro, ocupados demais com a sensação de derrota e urgência, não perceberam minha partida. Ao colocar o pé na calçada, senti o vento frio bater no rosto, e por um instante percebi que aquele era mais do que o início de um dia comum. Era o primeiro dia da minha liberdade. As ruas da cidade, antes conhecidas e familiares, agora pareciam cenários de um mundo que eu poderia reconstruir à minha maneira, sem pressa, sem medo, sem necessidade de aprovação de ninguém. Cheguei ao apartamento que havia alugado discretamente, um lugar modesto, mas que me pertencia de fato e não de aparência. As janelas grandes deixavam entrar a luz do entardecer e o silêncio reinava absoluto. Sem pressa, descarreguei minhas malas, organizei as roupas, os documentos e os objetos, sentindo uma satisfação silenciosa ao ver tudo em ordem. Cada espaço era meu, cada parede, cada canto, cada som do ambiente era controlado pela minha própria rotina e não pela necessidade de agradar ou justificar. Sentar na poltrona e olhar o horizonte foi como reencontrar um pedaço de mim que estava esquecido. O passado não desaparecera, mas não me aprisionava mais. Nos dias seguintes, organizei minhas finanças, conferi cada transferência, cada imóvel, cada fundo, garantindo que cada ação tomada nas semanas anteriores estivesse consolidada. As notificações do banco e as ações judiciais começaram a chegar à casa da filha e do genro, e eu, calmo, apenas acompanhava os relatos indiretos, ouvindo de vizinhos ou lendo recados anônimos sobre a situação deles. Cada mensagem trazia a confirmação do efeito do meu plano. O orgulho deles agora se transformava em desespero, e a certeza que tinham de dominar e controlar tudo se tornava pó. Eu não precisava intervir, não precisava instruir, não precisava me vingar com palavras ou gestos. A própria vida havia feito isso por mim.
Cada passo que dei fora daquela casa reforçava o poder do silêncio, da paciência e da inteligência emocional. No fim da primeira semana, comecei a organizar a nova rotina. Caminhadas pela vizinhança, café na padaria da esquina, pequenas compras, leitura, silêncio, contemplação. Tudo seguia um ritmo que eu mesmo estabelecia, e a sensação de autonomia era esmagadora. A filha e o genro, por sua vez, viviam o colapso de suas pretensões e do orgulho que os guiava. A falência do negócio, a dívida inesperada, a impossibilidade de saldar compromissos e ainda manter a vida que acreditavam poder controlar, tudo se encaixava exatamente como planejei. Não havia satisfação em vê-los sofrendo. Havia apenas a confirmação daquilo que a vida, através de minhas ações silenciosas, havia reorganizado. 3 dias depois, enquanto organizava livros na estante, ouvi uma batida na porta. Olhei pelo olho mágico e vi minha filha, sozinha, com o rosto cansado, sem maquiagem, carregando algo enrolado em uma manta. Pedi para entrar. Ela hesitou. Abriu a porta lentamente e eu mantive-me calmo, sentado na poltrona, observando. Nas mãos dela havia um bebê, seu próprio filho, mas também minha neta. Ela respirou fundo e disse baixinho: "Pai, não sabemos mais o que fazer. Tentamos, erramos, precisamos de ajuda." Eu respirei, observando cada detalhe. O bebê choramingava. Os olhos dela estavam vermelhos de chorar e o genro não estava à vista. Não havia gritos, não havia exigências. Apenas a verdade nua e crua do que haviam se tornado. Pessoas que dependiam de quem eles subestimaram. E agora precisavam de mim, não para me subjugar, mas para a sobrevivência. Olhei para minha neta, depois para minha filha, e disse calmamente: "Ela é sua filha. Criem-na melhor do que vocês criaram a si mesmos." Não mais palavras de ameaça, não mais explicações. A responsabilidade agora era deles, não minha. Ela colocou o bebê no meu colo e senti uma sensação estranha, mistura de nostalgia e esperança, mas não de apego. Não mais. O vínculo que mantive por décadas com minha filha permanecia, mas o controle havia mudado de mãos. A vida, que por tanto tempo foi medida pela obediência alheia e pelo esforço silencioso, agora era minha para viver do meu jeito. Eles permaneceram por um instante, observando minha tranquilidade, a forma como não exigia perdão, nem afeto, nem reconhecimento. Perceberam que eu não precisava mais deles, que minha liberdade não dependia de aprovação e que cada gesto que acreditaram poder manipular, cada insulto, cada desprezo, havia sido registrado, previsto e usado como lição silenciosa. Saíram sem palavras, carregando a sensação de impotência. E eu voltei para o apartamento, fechei a porta e caminhei até a varanda. O vento trouxe cheiro de mar, e eu percebi que não havia mais nada a temer. As 6 casas, os 10 milhões, os contratos, a paciência e o silêncio haviam reconstruído minha vida. O orgulho deles era agora a sombra do que perderam. Nos dias que se seguiram, organizei minhas finanças, meus documentos e minha rotina, sentindo uma paz que há muito não experimentava. A cidade, que antes parecia um labirinto de responsabilidades e humilhações, agora se tornava um espaço de liberdade. E foi nessa liberdade que percebi algo maior. Não se trata apenas de poder, dinheiro ou vingança. Trata-se de permanecer íntegro, de escolher a paciência, de esperar pelo momento certo. A vida, afinal, devolve àqueles que sabem ser silenciosos, estratégicos e pacientes. E enquanto observava o pôr do sol, senti que aquele capítulo havia sido concluído. Eu não precisava mais olhar para trás, não precisava temer o futuro, não precisava de aplausos ou reconhecimento. Apenas existir, viver e, pela primeira vez, realmente sentir que minha vida me pertencia. O velho que riram, subestimaram e tentaram empurrar para fora da própria história, agora caminhava livre, dono de si e de seu destino.
E a última visita inesperada, o pedido de ajuda silencioso da filha, só confirmou uma verdade. Quem subestima o poder do silêncio e da paciência, cedo ou tarde, paga o preço. Eu permaneci calmo, e nesse silêncio, mais poderoso do que qualquer grito, finalizei meu ciclo. A vida se recompôs, e eu finalmente estava inteiro, sem precisar de aprovação, sem precisar de vingança ruidosa, apenas com a dignidade restaurada e o futuro seguro, longe do orgulho que uma vez me diminuiu.